Olá, seja muito bem-vindo à nossa última aula da disciplina de banco de dados, tá? Que a gente está focando aí mais na parte de banco de dados, na construção de sistemas e também é a última do nosso curso, né? Então, parabéns para você que chegou até aqui, a última aula dessa jornada aí de várias disciplinas nesse contexto de engenharia de software. Então, durante o curso todo, nós perpassamos aí por vários conteúdos, né, das mais diversas áreas, dentro, é claro, desse cenário de desenvolvimento de software. Então, nessa disciplina, a gente vai dar um brainstorm, a gente vai falar um pouquinho de tudo aquilo que a gente já viu nas disciplinas para a gente encerrar aí a nossa disciplina de banco de dados, tá? E o curso de engenharia de software também. Aí depois eu faço algumas considerações finais, então, para você. Vamos lá para o slide, então, e vamos comigo aí nessa última aula, né? Tanto da disciplina quanto do nosso curso. Então tá aí, o objetivo dessa aula é exatamente esse, fazer aí, né, uma breve revisão, tá? Que não seria aí a parte de revisão de conteúdos, tá? Mas a gente conversar assim dos assuntos que nós já perpassamos, que nós já vimos nessa aula. Bom, primeira coisa aqui que eu queria comentar um pouco com vocês é justamente a parte das ferramentas abordadas, tá? Bom, o nosso curso, tá, ele foi, claro, teve muita coisa teórica, teve disciplinas, por exemplo, a disciplina 1, que é a disciplina de engenharia de software, foi quase, né, toda na base teórica, justamente porque era o conteúdo dela, né? A gente tinha que falar de histórico, os fundamentos, os principais conceitos aí, né, de onde vieram as coisas para a gente se ambientar aí no curso, tá? Então essa disciplina, ela não teve ferramenta prática, tá? Vamos lá no quadro novamente. Só que, com exceção dessa, né, a gente teve aí em quase todas as disciplinas algumas ferramentas adotadas de trabalho. Nessa última, essa disciplina que a gente está finalizando nessa aula aí, foi a disciplina, assim, a mais prática, né, que nós fizemos, porque a gente tratou de um projeto prático também, que foi o e-commerce, tá? Mas lá na disciplina 2, eu vou colocando aqui para a gente comentar um pouquinho, né? A disciplina 1, então, foi aquela disciplina totalmente teórica, né? Foi a parte de conceitos e fundamentos. Eu não vou colocar todas aqui não, tá? Só colocando para a gente seguir aqui uma espécie de roteiro. Aí veio a disciplina 2, tá? Que foi a disciplina de arquitetura de software. Tá? Então, a disciplina de arquitetura de software foi bem bacana porque a gente trabalhou forte aí com a UML. Já vou falar um pouquinho, tá, no próximo slide dessa disciplina. Aí depois vieram disciplinas, né, para a gente trabalhar com métodos ágeis, tá? A gente viu essa outra disciplina também muito bacana, que foi a parte de teste de software, certo? Vimos então a parte de ferramentas, certo? E aí fechamos então esse ciclo aí com essa sexta disciplina. Nós trabalhamos então com o e-commerce. E nessa disciplina nós vimos várias ferramentas, né? Não foram uma nem duas, foram várias ferramentas de trabalho aí para conseguir mostrar para vocês uma parte bem básica até, né? Só que bem completa, né? Do e-commerce, do desenvolvimento web, da programação web em si, tá? Então, é uma disciplina, né? Foi um curso aí onde você pôde ter o contato aí com várias ferramentas diferentes, né? Isso é um grande diferencial, porque você não fica focado somente em uma disciplina com uma única ferramenta, né? Ou então em um curso o tempo todo, tá? Então, quando a gente foi falar de banco de dados, mostramos ferramentas de banco. A gente foi falar de programação, mostramos ferramentas de programação também. Eu mostrei aqui algumas coisas dentro do NetBeans, certo? Quando a gente foi falar de metodologias ágeis, eu trouxe a ideia do Scrum para a sala de aula para você. Então, a gente viu aqui tudo que existe, tá? Dentro dos procedimentos, dentro dos papéis que envolvem, né, o Scrum, você realmente gerenciar projetos, né? Então essa disciplina de gerenciamento, de gestão de projetos através dessas metodologias ágeis, muito importante aí para nós no mundo profissional, né? Bem bacana mesmo para você realmente se empregar, para você estar no mercado, se é que você ainda não está, certo? Vamos lá no quadro de novo. Então falamos aí, evidentemente, de
vasto, né, leque de ferramentas, das ferramentas abordadas nesta disciplina. Bom, aí vamos falar um pouquinho então aqui dos diagramas da UML. Bom, essa disciplina aqui, que foi na verdade a disciplina 2, né, que a gente trabalhou com arquitetura de software, vou abreviar aqui. A gente passou também, né? Também teve uma parte também teve uma parte teórica, que é a parte dos conceitos, certo? Então a gente viu ali quais foram os principais criadores, né? O Rambaud, o Book, o Jacobson. Então eles contaram também com algumas teorias, com algumas outras práticas de outros pesquisadores da época e montaram então esse modelo, essa metodologia, a UML, que é tão importante, que é tão difundida e tão abordada na arquitetura de software, no desenvolvimento dessa parte aí de modelagem de software. Então, super importante também. Se você não gostou muito, se você, por exemplo, não trabalha, não é acostumado a trabalhar com Asta, tudo bem, não faz mal. Pode trabalhar com outra ferramenta sem problema nenhum, tá? Mas a gente utilizou o Asta por ser mais acessível, por ser também uma ferramenta free, né? A versão que nós utilizamos na aula aqui foi a Asta UML. A gente trabalhou, então, com essa versão desde o início da disciplina até o final. E vimos aí que a UML, ela foi constituída, ela passou por algumas versões, né? Primeiro foi a 1, né? Depois veio a 2.1 e aí a atual que nós estamos aí é 2.5. E também vimos lá que nós temos 14, né? 14 diagramas diferentes, divididos em duas categorias, ok? Mas nós temos 14 diagramas de trabalho, tá? Então vamos lá no quadro de novo. Nessa disciplina a gente trabalhou aí com alguns deles. Então nós trabalhamos com o diagrama de caso de uso, tá? Caso de uso. Trabalhamos com o diagrama de classe, tá? E depois trabalhamos com o diagrama de... Vou dividir aqui. Trabalhamos com o diagrama de sequência, né? O diagrama de sequência a gente trabalhou, fizemos um exemplinho bem legal com ele ali, porque ele é rastreável, né? Do caso de uso. Aí nessa disciplina, nessas aulas, eu frisei bem, ó, é ideal que você comece pelo caso de uso, evolua para o classe para depois chegar no diagrama de sequência. Por quê? Porque quando você for trabalhar com o diagrama de sequência, você vai precisar colocar ali os atores, você vai precisar colocar as classes dentro do diagrama de sequência, tá? Aí trabalhamos também com outros diagrama de atividade, tá? Trabalhamos com o diagrama de implantação, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não estou lembrando aqui, a gente trabalhou também com o diagrama de pacotes. Aí. Foi esses 4, 5, 6, esses 6 diagramas que a gente trabalhou nessa disciplina aí de arquitetura de software. Então foi bem bacana, a gente trabalhou cada um em uma aula diferente, né? Então demos bastante foco aí para cada um deles. E depois, na última aula, eu lembro que eu mostrei para vocês o modelo de criação lá, de organização de processo, né, do processo de modelagem dentro do Asta. Então a gente criou lá o módulo, dentro do módulo nós criamos um pacote, né, para cada diagrama, e eu mostrei para vocês ali que é uma coisa mais harmônica, né, é algo mais organizado para você trabalhar então com todos os seus diagramas dentro de um arquivo. Aí a gente salvou um único arquivo, acho que se não me engano o nome dele era modelagem.asta, né, abria ele vai abrir então o seu projeto de modelagem, onde vão estar ali todos organizados, né, dentro dos módulos, dentro dos packages, os diagramas, cada um ali, né, pertinente, né, cada um ali especificamente dentro do seu cenário, tá? Vamos lá no quadro novamente. Aí a gente chegou então, né, passamos aí pela disciplina de gerência de projetos, com o trabalho todo, né, que nós tivemos aí para a gente nos aperfeiçoar, né, nos ambientar aí no cenário do Scrum, metodologias ágeis, e depois vimos a parte de teste, né? Então a disciplina de teste
foi bem bacana também, porque ela tem muita prática envolvida. A gente viu que a área de teste ela é muito maior do que aquilo que a gente acha, que é simplesmente testar aquilo que foi feito. Então tem fatores até psicológicos, como nós vimos nas aulas lá, os porquês, né? O porquê que você não deve testar o código que você desenvolveu, certo? Então por que você de repente tem que testar o código do seu colega e passar o seu código para o seu colega testar. Você é tendenciado, né, a não encontrar erros, né? Então, seu subconsciente ele mascara isso e vai fazer com que você efetue somente os tipos de teste lá de caixa preta. Então, nós vimos lá que era na disciplina de teste, né? Teste de software, nós tínhamos lá 3 áreas macros aqui, né? Nós tínhamos os planos de teste, certo? Então aqui os planos de teste, tá? Bem bacana aqui, que é como se você estivesse fazendo um projeto para saber como você vai testar, o que você vai testar. Depois disso, nós temos os casos de teste. Nos casos de teste, aí você vai criar um caso de teste para cada entrada do usuário, para cada entrada, né, de um outro dispositivo, ou seja, para cada entrada no sistema é um caso de teste diferente. E aí, como você pode aplicar isso aí? Aí nós tínhamos lá os tipos de teste. E os tipos de teste de software foi uma aula bem bacana também, onde nós pudemos aí abordar vários tipos. Os mais conhecidos, né, como eu falei na disciplina, nós vimos lá o teste de caixa preta, que ele é focado, né, mais na parte funcional do sistema, né? Então é perigoso você testar só com o teste de caixa preta. Nós tivemos lá também o teste de caixa branca, certo? Vimos, por exemplo, o teste de estresse, quando o objetivo é testar os limites do sistema, por isso você estressa ele com muita informação e vê até onde aguenta, né? Então a gente viu, por exemplo, aí eu dei alguns exemplos, né, de insucessos nessa aula aí, tá? E vimos também o teste de integração, muito importante, tá? Vou colocar aqui em cima o teste de integração, que é quando todas as tasks, todas as atividades já estão feitas, você compila em um único software, em uma única versão e faz um reteste de tudo isso dentro de um único fonte, justamente para saber se você não ocasionou, né, se não foi provocado um efeito colateral em outras partes do sistema que não estavam envolvidas nessa sprint, falando aí do Scrum, pegando um gancho aí, né, já para a gente falar do jeito que a gente aprendeu, do jeito que a gente viu aqui na disciplina. Vamos lá no quadro de novo. E aí o último teste foi o de amparação, né, e o de programação e o teste orientado a objeto também. Ok, e aí veio o e-commerce, né? Vamos agora, depois que eu escrevi tudo isso aqui, né, vamos apagar aqui para a gente falar agora aqui do e-commerce, olha só. Então o e-commerce foi essa última aula, né? Essa aula aqui faz parte dessa disciplina do e-commerce também. Foi uma aula bem bacana, tá? No meu ponto de vista, a gente conseguiu aí abordar vários conteúdos importantes. Mostrei o pacote de ferramentas necessário para você, se você quiser, né, montar um servidor local na sua máquina, então você vai utilizar o Champ, você pode trabalhar com o Sublime como editor de texto, que nem eu fiz na disciplina, você pode trabalhar com a linguagem PHP, CSS, JavaScript, HTML5 e o banco de dados MySQL para você construir esse projeto, ok? E aí você vai então trabalhar com o PHPMyAdmin, que foi como a gente trabalhou no banco nessa disciplina, através do browser. Você viu que a gente consegue fazer qualquer tipo de coisa do banco de dados através desta funcionalidade que existe de você trabalhar através do browser, tá? E o sisteminha focou, então, na parte do pedido de compras. Pedido de compras. Vimos aí várias funcionalidades dentro da parte de código, né? Vimos aí várias funcionalidades, a parte de como o site ia no banco para fazer o select de todos os produtos que iam ser exibidos na tela.
Vimos também a parte da finalização do pedido e da criação do resumo do pedido na tela. Tá? Então isso aí foi as funções que eu apresentei para vocês no código, através, né, nos códigos que a gente desenvolveu aí em PHP, com HTML5, com JavaScript, com CSS, através do editor de texto Sublime. Perfeito? E aí trabalhamos algumas funcionalidades também do controle de estoque, né? Você não conseguia, por exemplo, comprar um produto que estava indisponível, que o estoque era 0 ou menor que 0, e assim por diante. E aí, conforme você fazia o pedido, ele ia lá e decrementava o estoque também, diminuía os produtos que estavam lá no estoque. Então, na minha opinião, foi um sistema assim simples, tá? A gente focou só o pedido de compras, mas, no entanto, a estrutura, né, do banco de dados foi bem completinha também. Então, nós tínhamos aí um aglomerado de, ao todo, 7 tabelas, né, todas relacionadas. Então, temos a tabela de marca, categoria e produto, cliente, fornecedor, e aí nós tínhamos pedido e item do pedido, totalizando, então, 7 tabelas aí relacionadas. Por fim, então, chegamos aí, né, na nossa última aula do curso, na nossa última disciplina, né? E aí o nosso cenário aí do ciclo de vida básico, do ciclo de vida clássico do processo de engenharia de software chegou ao fim. Porém, né, o software fica vivo. Por quê? Porque nós estamos produzindo, nós estamos trabalhando, nós estamos investindo tempo, investindo em estudo, investindo em forças de trabalho, tá? Para cada vez mais nós construirmos softwares inovadores, tanto na parte tecnológica e na parte de inovação também, né? Então, a inovação não é simplesmente você ter uma ideia, que ninguém pensou, vou inventar isso, ninguém pensou nisso, beleza. Só que a inovação não é somente isso. A inovação é a ideia mais a ação, por isso que chama inovação. Então você tem uma ideia, um insight, e você vai então para a parte da implementação dessa ideia, beleza? Então aqui finalizando aí com o nosso ciclo de vida clássico do projeto. Alguns desafios, tá? Que todos nós temos, não só você que está cursando essa disciplina, mas que todos nós temos na nossa área, para cada desafio que você tem, né? Ou de, por exemplo, você fazer um novo curso, né? De você fazer uma capacitação, né? De você desenvolver um projeto novo, de você criar uma nova ideia, tá? Você precisa, então, desenvolver aí as skills, as habilidades, né? Novas habilidades precisam ser criadas aí para isso. As considerações finais, então, né? Engenharia de software, é preciso investir tempo e trabalho no projeto de sistema, garantindo assim um alto nível de qualidade e satisfação do seu cliente. Então, muito obrigado, tá? Foi um prazer aí estar com você nessa disciplina. Espero ter contribuído, né, para a sua fonte de pesquisa, para você construir um pouquinho aí mais do seu conhecimento, tá? E no mais, ficamos à disposição, quem sabe nos encontramos por aí. Um grande abraço para você, muito obrigado pela confiança, pela participação, e eu te vejo em um próximo momento. Até mais!